Atos capítulo 4, versículo de número 12. Atos 4 e 12. Fique bem atento à palavra de Deus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É bem verdade que Pedro, que pronunciou essas palavras, ele custou um pouco a aprender sobre a salvação. Enquanto ele não aprendeu o valor da salvação, ele deu problema, puxou da espada, cortou a orelha do outro, deu trabalho para Jesus. Jesus teve que juntar a orelha e colar. Mas depois que Pedro passa a experiência de um encontro com o Espírito Santo no Pentecoste, tudo mudou. Sabe, queridos, o encontro com o Espírito Santo muda a vida da pessoa. A pessoa se torna outro. É o verdadeiro nascimento, novo nascimento, é um encontro com o Espírito Santo. E Pedro agora se levanta e ele começa a dizer estas palavras: porque em nenhum outro há salvação. Olhe para mim, a salvação, ela é de tão grande importância, que a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A palavra de Deus está querendo que nós entendamos uma coisa: que se nós ganhar o mundo todo e perder a nossa alma, em outras palavras, ir para o inferno, a Bíblia diz: o que adianta? O que adianta? Vive 50, 60, 70, 80, 100 anos aqui, e quando pisa na eternidade, o inferno. E a palavra de Deus diz: o que adianta? Perder aqui nem se compara com o perder ali. Perder ali é um desastre, é uma catástrofe. Porque quando perde ali, perde para sempre, eternidade. Por isso o nosso objeto mais valoroso na terra é a salvação da nossa alma. Não importa se você vive numa casinha bem simplesinha, isso aí um dia vai passar. Mas o importante é você ter uma mansão celestial na eternidade. A salvação, ela é tão importante que Davi, quando perdeu, ele chorou amargamente e disse: Senhor, me devolve a alegria da salvação. A salvação é a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer do crente é a salvação. Agora, o importante, quero que você redobre a tua atenção. Quando nós, pela fé e pela graça, possuímos a salvação, nós temos tudo.
Sabe, irmã Karen? Tem tudo. Quando a pessoa tem a salvação, tem tudo. A salvação não é simplesmente algo separado, algo único. Não, a salvação, pensa numa mala grande, que quando você a recebe pela fé, você abre aquela mala grande, você começa a sorrir pelo que tem dentro dessa mala chamada salvação. Tem paz, tem cura, tem alegria, tem prosperidade, tem tudo. Quanta gente você talvez conheça, que até agora está correndo atrás de prosperidade, mas não tem a salvação. Do que adianta? A pessoa quer tudo, mas não quer salvação, não valoriza a salvação. A salvação é a maior riqueza que o homem e a mulher pode ter. A salvação nos enche de paz, de prazer, de alegria. Orei pela Sílvia em Osório. Quando entramos no quarto, ela me abraçou e chorou. Disse: pastor, estou na vontade de Deus. O que Deus fizer comigo está bom. O que Deus resolver com a minha vida, está tudo bem. Isso, irmãos, é quem tem salvação. Ela não está focada aqui, o foco dela é ali. Orei pela Neia no Jardim Atlântico. Ela disse: pastor, a minha vida está nas mãos de Deus. O que Ele fizer fazer comigo, eu vou agradecer a Ele. Isto é salvação, é certeza de um amanhã com Deus. Não importa que a doença está me judiando, está me fazendo sofrer, não importa. Amanhã essa noite vai passar. E vai vir a alegria. Isto é salvação. Glória a Deus, meus amados. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Paulo começa a falar agora sobre os benefícios da salvação. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício que tem a salvação. Se a nossa casa terrestre, o nosso corpo se desfizer, temos junto de Deus um edifício não feito por mãos, mas eterna no céu. Ele continua: e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Olha que lindo. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Foi para isso que Deus nos preparou, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo.
Olha o que Paulo está dizendo. Às vezes sofremos, gememos, choramos, mas sempre estamos de bom ânimo. Aleluia. Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Fisicamente, enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes. Mas quando Jesus vier e arrebatar a igreja, a palavra de Deus diz, meu professor, nós o veremos como Ele é. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo dizia, dentro de mim tem um desejo que vocês não enxergam. Deixar esse corpo para morar com o Senhor. Isto é salvação. Isto é certeza de vida eterna. Como é lindo viver assim. Como é lindo ser crente assim. Nosso coração está no céu. A nossa esperança, a nossa fé. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Paulo ensina que a fé e a graça é o caminho para chegarmos lá, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, que nós não merecemos, mas pela fé nós entramos a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Coisa boa ser crente. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Só tem uma maneira para nós adquirirmos a fé. Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais o teu reservatório de fé vai enchendo. É impossível, com quem você conversar, as pessoas vão dizer, eu tenho fé. Mas só tem fé de verdade aquele que ouve a palavra de Deus, que tem prazer de ouvir a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus tem o poder de gerar fé em nós. Fé sem ouvir a palavra, fé desprezando a palavra, é uma fé medíocre, é uma fé pequena. Jesus disse para os discípulos, vós não tendes fé? Mas como, Senhor, nós não temos fé? Vocês não têm fé. Jesus dizia para os discípulos, glória a Deus. Efésios 2 e 8, Paulo diz para os irmãos de Éfeso, que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Funciona, eu penso, mais ou menos assim. Você ouviu a palavra, você adquiriu fé, se apaixonou por Jesus. Essa fé te pega você pela mão e te leva ao território da graça e te apresenta para a graça. A graça olha e vê que nós não merecemos, mas graça é graça, mesmo sem nós merecer. Ali nós somos salvos, pela graça, por intermédio da fé, nós somos salvos.
pela graça. Coisa linda é ter salvação. Coisa linda é ter salvação. Aleluia. Romanos 5:1, Paulo diz o que a salvação nos traz. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para cá. A paz de Deus em nós reafirma a salvação que nós temos, comprova que nós temos salvação. Citei que essas irmãs que eu falei, mesmo estando condenadas à morte pela medicina, mas eu conversei com elas e eu saí animado. Eu fui para animar e saí animado. A salvação transmite paz. Só tem paz. Aleluia. A paz é algo que a salvação traz com ela para nós. Você pode se encontrar com uma pessoa que diz: eu aceitei a salvação, mas não tem paz, ainda não é salvo. A salvação traz paz ao nosso espírito. O vento está soprando, o mar está revoltoso, nós sabemos que Ele está na polpa do barco. O barco não vai afundar, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 2 Coríntios 5:8. Vem comigo. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação, além de gerar paz, ela gera confiança. Sabe o que é confiança? Um crente que confia é o crente que descansa. É o crente que tem certeza que jamais vai perder. Ele confia no Deus que o salvou. E essa confiança em Deus faz ele cada dia se tornar mais dependente de Deus. Tu já tem essa experiência de como é lindo depender de Deus? Glória a Deus. 1 João 4:18. A confiança é gerada pelo amor. E o amor lança fora o medo. Por que lança fora o medo? Porque o medo tira a paz. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Sabe, queridos, quando nós temos a salvação, ela gera em nós a confiança, porque em nós está o amor. E o amor gera confiança e lança fora todo medo. Alguém pode ser feliz vivendo com medo? Quem vive com medo não pode ser feliz, porque o medo rouba a confiança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o medo foi a primeira coisa que Satanás lançou no homem? Foi o medo. Quando o homem pecou,
Parece que o inimigo disse para ele: te cuida agora. Ele vem todo dia no jardim, né? Amanhã, quando ele vir, ele acaba com você. Ele termina com você. Adão e Eva ficou com medo e se esconderam. O inimigo lançou medo neles. Aleluia, não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de nada. O crente fiel, o crente que tem a certeza de salvação, pode fazer o que quiser fazer para ele. Tem problema não. Tem problema. Eu estou seguro no esconderijo do Altíssimo. Estou guardado na sombra do Onipotente. Ele está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. Mais um pouquinho. O homem com medo, ele tenta fugir, ele se esconder. Aí ali ele perdeu a felicidade. Até ali, Adão e Eva eram felizes. Quando o medo entrou neles, eles perderam a felicidade. Adão e Eva se esconderam, porque o medo disse para eles: Deus vai te encontrar. Você vai ver o que Ele vai fazer contigo. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Nós observamos ali que Deus chamou o homem. Adão, Adão, onde está? Deus não procurou o homem. Deus chamou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas Ele chamou. Deus não procura quem a conhece. Deus procura os perdidos. Mas aqueles que a conhecem, Ele chama. Talvez tenha alguém aqui essa noite, que lá no fundo da tua alma, você está ouvindo: Paulo, João, Maria, Marcos, Deus nos chama. Aleluia, Deus nos chama. Ouça o chamado de Deus. Chamado para chegar mais perto. Chamado para abraçá-lo e receber o abraço dele. Olhe para mim. Chamado para te encher você do Espírito Santo. Chamar para ser um vaso precioso. Hoje, Ele está te chamando. Antes do homem chegar a Deus, ele tem que ouvir, porque é ouvindo que ele consegue ter fé. É ouvindo. Por isso que quando João escreve as cartas para a igreja da Ásia, em quase todas as cartas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O homem só é liberto desse medo quando ele crê. Olhe para mim. Quando você crê de verdade, você começa a receber libertação. Quando você crê, o sabão de Deus vai passando na tua vida, na tua alma, e vai te limpando. Vai limpando, vai limpando. As vitórias acontecem. As bênçãos acontecem quando você crê de verdade em Deus. Israel tinha medo de Golias. Davi creu. Olha para mim, Davi creu. Eles se esconderam, Davi enfrentou. Você vem a mim
com espadas, com paus. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi venceu. Aleluia. Glória a Deus. Os homens tinham medo, Israel tinha medo dos midianitas. Ninguém consegue vencer essa gente, eles vêm e acabam com tudo. Gideão creu. E Deus diz: com 300 homens, eu te entrego eles como se fosse um homem. Gideão creu. E foi vencedor. Foi vitorioso. Aleluia. Os filisteus apavoravam Israel. Sansão creu. E os derrotou. Ah, meus amados, quando nós cremos de verdade, às vezes tem muita gente crendo de brincadeirinha, às vezes tem pessoas que pensam que crer é algo verbalizado, é eu dizer que creio. Crer é de todo o coração. Aleluia. Jesus disse para o pai do menino, ali em Marcos 9, se tu creres de todo o teu coração, esse menino vai ser liberto. Se tu creres de todo o teu coração. Você pesa essa palavra de todo o coração. Aleluia. Olhe para mim. A salvação, ela leva a nós, agora olhe para cá. Ela leva a nós a crer na nossa justificação. Crer que nós, quando aceitamos Cristo de verdade, Ele bateu o martelo. Ele bateu o martelo. Justificado. Livre. Quando você creu de verdade, o Senhor te tornou livre. Mais um pouquinho. 1 João 5,18. Vem comigo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Imagine que não peca, mas não vive pecando. Vencido pelo pecado, praticando o pecado, amando o pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você acredita nisso? Acredita que é a palavra de Deus que diz, é a Bíblia que diz? Você não precisa ter medo de feitiço, de trabalho de macumba, seja o que for, você não precisa ter medo. Às vezes tem crente que até profere palavras. Está acontecendo isso porque o diabo que está fazendo isso com ele. É alguém que invejou ele e agora o diabo está tocando. Não. Nem pensa isso. Não aceite isso. Eu vivo na presença de Deus. Eu amo a Deus, eu sou salvo e o diabo não me toca. E se com tudo isso ele me tocar, a palavra fica anulada. E nunca a palavra será anulada. Ele não nos toca. Então, olhe para mim. Ande de cabeça levantada. Eu sempre digo, se fizerem feitiço para mim, azar deles. Vai estourar neles. Porque em mim, o maligno não me toca. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. Descanso na sombra do Onipotente. Mais um pouquinho. Quando o pastor diz um pouquinho, falta só uma hora a mais. Como eu posso saber que eu fui justificado? Jeremias 23, 5 e 6. Vem comigo.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Aleluia. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nós somos justificados. Era mau, mas foi justificado. Foi lavado, foi purificado. Não aceite a acusação do diabo. Você está livre. Você está limpo, a tua ficha zerou. Tudo começou de novo na tua vida. Agora, 2 Coríntios 5, 21. Vem comigo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, guarde bem, nele, porque nele fôssemos feito justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Aleluia. Ele nos justificou. Deu. Não tem mais agora para o inimigo. Glória a Deus. Só mais um pouquinho. Romanos 6, 11 a 13. A salvação, olhe para mim aqui, ela me leva a morrer para o pecado. Eu morro para o pecado. Não tem outra maneira de eu nascer de novo se eu não morrer para o pecado. Eu sempre digo, na vida desse corpo, eu nasço para viver. Aliás, eu nasço para morrer. Mas na vida espiritual, eu morro para viver. Se não morrer, não tem como nascer de novo. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se considere morto para o pecado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu morro para o pecado não morre para mim. O pecado continua nessa carne, lutando, e Paulo disse, a carne luta contra o espírito contra a carne. E ele disse, o pecado habita em mim. E aquela luta, enquanto nós estivermos respirando, a batalha está travada contra a carne. Por isso que quem vive uma comunhão plena com Deus consegue vencer a carne. Você já conheceu pessoas que não conseguiram vencer a carne? Que se entregaram na batalha, voltaram para a lama, porque não alimentaram o seu espírito. A única maneira de vencer a carne é alimentando o espírito. Então o crente que não lê a palavra, não estuda a palavra, não ora, não tem uma vida de oração com Deus, não demora muito a carne vencer ele, o pecado da carne vencer ele. Te alimenta. Ei, crente, te alimenta. Te lança aos pés do Senhor. Faça alguma coisa pela sua vida espiritual, pela sua família, orando, buscando a Deus, meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. Romanos 7, 20 e 21. Romanos 7, 20 e 21. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, você viu? O pecado, ele está na minha carne, lutando para vencer o meu espírito. É uma guerra, nós enfrentamos uma guerra. Você quer vir para o culto, a carne não quer. Você quer levantar para orar, a carne não quer.
Você tem uma batalha travada. Mas se o teu espírito é alimentado com oração, com palavra, ele se levanta e a carne é derrotada. Glória a Deus. Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. E quem diz não é eu, é a palavra de Deus. Parafraseando, Paulo quer dizer: alimente teu espírito, e o pecado não vai te vencer, não vai te dominar. Você tem que dominar. O pecado não pode dominar você, você tem que dominar o pecado. Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas estando debaixo da graça não pode fazer o que quer. A graça te ajuda a não pecar. A graça te renova e te dá força para você não pecar. Só um pouquinho. Uma vez que você morreu para o pecado, agora chegou a hora de você nascer para Deus. João 3:3. Lembre-se que você estava morto. Nós estávamos mortos no nosso pecado. Ouvimos a palavra, a fé veio até nós, nos levou até a graça nos salvou. Agora somos felizes, somos alegres, cantamos, adoramos, choramos, glorificamos a Deus, porque nós fomos salvos. Glorificado é o nome do Senhor. Nasceu para Deus, agora você vem para a casa de Deus. Nasceu, desceu as águas do batismo, agora você vem para a casa de Deus para aprender. É como um nenê gatinhando. Você está aprendendo, está aprendendo, está aprendendo, está aprendendo. Vai estudar. Vem, não falta o culto de doutrina. Vai no Ibadepe. Vai crescendo, vai adquirindo forças pela palavra. E você vence o desafio da carne. Aleluia. Hebreus 12:2, estou terminando, olhe para mim. Nos ensina o grande segredo dos vencedores. Olhe para cá. Se o diabo pudesse, ele faria você um crente chato, xarope, melindroso, que só quer olhar para os outros, só olha para os outros. Tu vê os defeitos dos outros, e tu usa o defeito dos outros para dizer, não dá para ser crente assim. Olhando para quem? Ô irmão, se eu fosse vocês eu gritava. Olhando para quem? Jesus. Isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, olhando para Jesus. Isaías, se não me falha a memória, 43, 45, o profeta diz assim: olhai para mim, vós os termos da terra, e sereis salvos. Quer morar no céu? Ou quer ir para o inferno? Quer para o céu ou quer para o inferno? Quer para o céu? Não tira o teu olhar de Jesus. Não olha para a direita nem para a esquerda. Olhe para Jesus. Nele você não vai ter decepção. Nele você não vai ter um mau exemplo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Você aprendendo, você vai fazer uso das armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13.
Para encerrar agora, sem brincadeira agora. 4 coisas que quem nasce de novo tem que aprender. Olha para mim aqui. Primeira, quem nasce de novo aprende a obedecer a palavra com humildade. É a coisa mais linda que tem. Ele está errando porque ele não sabe. Ele vem no culto de ensinamento, Deus fala com ele e ele diz: estou mudando hoje. Não seja aquele crente que já está 10 anos na igreja e continua fazendo coisa errada. Ouve a palavra e faz errado. Aquele que ouve a minha palavra, compará-lo-ei ao homem que fez a sua casa sobre areia. Soprou o vento, caiu a chuva, transbordou o rio e a casa caiu. Mas aquele que ouve a minha palavra e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Aleluia. Segunda coisa, você vai aprender a servir no corpo de Cristo com voluntariedade, com amor. Esse crente é tremendo. Ele está sempre à disposição. Ele faz tudo para abençoar e para ajudar. Ele não quer saber de dar trabalho para ninguém. Ele abençoa. Ele é voluntário. Ele tem prazer de fazer. Isso vem junto naquele pacote da salvação. Terceiro, não tome decisão alguma sem primeiro fazer a seguinte pergunta. Olhe para mim agora. Primeiro, você pergunta para você assim: eu tenho respaldo bíblico para tomar essa decisão que eu vou tomar? Segunda pergunta: Jesus em meu lugar, Ele iria onde eu estou querendo ir? Ele falaria o que eu estou com vontade de falar? Ele fixaria o seu olhar naquilo que eu estou olhando todos os dias? Jesus faria isso? Quarto, procure o pastor, a pastora, o seu líder, e tire sempre as suas dúvidas. Não fique com dúvida. A dúvida, que nem dizia lá na colônia, é uma pulga atrás da orelha. Não fique com dúvida. Você não deve caminhar com dúvida. E nem deve parar de caminhar, mas vem perguntar, vem tirar a sua dúvida. Encerrando. Se o arrebatamento, olha, eu quero fazer uma pergunta para você. Se o arrebatamento fosse agora, olha para mim. Se o arrebatamento fosse agora, você ficaria ou você subiria? Você tem que ter essa certeza. Isso é certeza de salvação. Se Jesus vir agora, adeus mundo, eu não vou ficar aqui não. Certeza da salvação. Eu fui justificado, eu fui comprado, eu fui lavado. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja linda. Olha para mim aqui. Outra perguntinha. Vem aqui, vem comigo. A maneira que você está vivendo atrai pessoas ou repele pessoas? Olha para mim. A maneira que você está vivendo atrai pessoas para Jesus? Ou as pessoas são repelidas? Pense nisso. Glória a Deus. Para encerrar, olha para mim. Você fala com Deus todo dia? Pela viração do dia, Deus ia no jardim falar com o homem. Você fala com Deus? Olha para mim aqui. Olha para mim. Você falou com Deus hoje? Falou? Você teve um tempinho, 2 minutos para abrir a palavra e dizer: oh, minha Bíblia querida, e ler um versículo
e aquilo entrou dentro de você. Comunhão, intimidade com Deus. Queridos, olhe para cá. Nós temos que chegar mais perto de Deus. Nós temos que nos aproximar mais dEle. Nós temos que sentir o cheiro dEle. Quando Jacó disse para Isaac: eu sou Esaú, chega aqui, meu filho, eu quero sentir o teu cheiro. Quantos crentes que não sentem mais o cheiro de Deus, não se aproximam mais de Deus, tem tanta coisa para fazer, que não sente mais o cheiro de Deus. Quem sabe hoje a gente se converte de novo, a gente recomeça, a gente se entrega de verdade. Quem sabe hoje a gente abraça o Cordeiro, a gente beija os seus pés como aquela mulher, a gente se derrama,